Chegou no teu lá, compartilhar. Depois a gente compra. Esperando o pessoal chegar. Presta o telefone. Cala a boca. Tá igualzinho um casal maloca. Boa noite, gente. Hoje o perfil do Leonardo foi invadido por mim, né? Ele foi deposto do cargo dele de entrevistador, né? Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que o pessoal vai assistir ao vídeo. Hoje nós estamos aqui na estação de Santos Dumont, né? Onde geralmente são feitas todas as lives que o Leonardo faz. Por conta daqui ser um lugar aberto, né? E ser melhor nesse tempo de pandemia. Então hoje, vocês não sabem quem eu vou conversar, bater um papo. Vocês imaginam quem seja? Eu ia conversar um pouquinho para ele contar um pouquinho da história dele, porque ele tem ouvido a história de muitas pessoas, mas muita gente, talvez nem tanta, mas poucas pessoas não conheçam, né? Então, vou mostrar para vocês Convidado de hoje. quem tá aqui comigo hoje. Pronto? Boa noite, Leonardo. Boa noite. Tudo bem? Melhor agora, né? É? Tô tão nervoso que em vez de eu usar álcool em gel na mão, eu vou beber. Tá nervoso por quê? Vou bater um papo contigo, né? É tenso, né, mano? É tenso, né? É Dando isso aí. encrenca, né? Obrigado pela oportunidade, tá? Não, Agradecer obrigada, a Deus por estar proporcionando esse nosso momento aí de bate-papo, né? E quando eu não estiver aqui, vai sobrar pra você, né, mulher? Não. A gente vai fazer uns bate-papo também, feminino também, né? É que vai ter o terceiro bate-papo feminino, né? Com quem vai ser? Agora vai ser com a Débora Alves, né? Vai ser um bate-papo com música na segunda-feira agora. Eu acho que vai ser um bate-papo bem proveitoso, né? A Débora que está enganjada em vários projetos sociais, fazendo algumas lives solidárias pela nossa cidade, né? E também a primeira live feminina que eu tive foi com a minha esposa e com a minha filha, né? Isso. Foi tenso, mesmo. hein? Foi? É. Então, Leonardo, como é estar do outro lado, sendo entrevistado? É complicado, hein? É complicado. Tá nervoso? Cadinho, cara. Mas é gratificante, cara. É igual eu tava te falando hoje, né? Hoje, quando eu tava passeando Passeando não, né? Quando eu tava saindo da academia hoje de manhã, passando pelo calçadão, teve duas moças que me parou. Duas moças que eu tô falando assim, né? Uma moça e uma senhora, dando os parabéns pela iniciativa, né? Porque esse projeto novo aí, a princípio, nós só iria fazer 5 lives só, né? Sim. A gente só ia fazer 5 lives só, mas lá em casa eu tive duas incentivadoras para continuar, porque, voltando, né, o intuito do nosso canal, dessa nossa live, é mostrar as pessoas comuns da nossa cidade que faz a diferença, né? Algumas pessoas que já foram embora daqui, que tem que trabalhar fora por falta de emprego, por falta de oportunidade, e está sendo muito gratificante, né? O feedback que a gente está tendo. Ontem teve um bate-papo muito, mas muito legal, cara. Uma pessoa que eu admiro aí há muitos anos, né? Que foi o Luiz Otávio. E a live dele agora com 12 horas que a gente tinha feito a live, já tinha mais de 900 visualizações. E a última vez que eu tinha visto lá a postagem da live dele ontem, já tinha mais de 1000 visualização e tá indo, né? Tá sendo muito gratificante, cara. Então conta pra gente qual foi o caminho que você percorreu até chegar nessa ideia de estar fazendo essas lives, né? O que você fez antes? Conta pra gente um pouco disso. Então, você sabe mais do que eu, né? Conta pro pessoal, então, de casa. O que aconteceu, gente? No ano de 2019, infelizmente, 2019, eu tive uma recaída aí, né? Eu tive uns problemas sérios aí de depressão, tive que tomar muito remédio para tentar amenizar os problemas que a gente teve, mas e logo depois a gente descobriu que para mim parar de tomar remédio eu tinha que ocupar o máximo possível a minha cabeça, né? Então você sabe mais do que eu, a Laísa também. Eu durmo 3 horas por noite aí no máximo. Eu que o diga. E a cabeça fica a mil.
a gente tem sempre que ocupar. E uma coisa assim que eu gostei muito, que quando a gente, em 2019 mesmo, a gente promocionou aquele evento lá no Museu de Cabangu, que foi quando começou, né, eu sair dos remédios e começar a promover eventos, né? E montamos alguns projetos e tudo, a gente vai contar durante a live. E tendo uma repercussão muito legal, né, cara, na minha vida, na vida profissional, estão pintando várias oportunidades. Teve gente querendo pagar para fazer live com a gente, mas graças a Deus o canal é nosso, a gente chama quem a gente quer, né? E Não, hoje o canal é meu. o canal é seu. Hoje é meu. Hoje foi assaltado. Então, mas antes daquele evento no museu, fala um pouco pra gente de como você se movimentava para, de uma certa forma, ajudar a população da sua cidade. Quer que eu conte mesmo? Sim. Tudo. Até história triste. Resume, Não, né? não. Tá. Eu sempre tive um problema de 2013 para cá, em julho do ano passado, de 2013 para cá, nós tivemos uns probleminhas aí, né? Infelizmente, como o Luiz Otávio falou ontem, né? Sabe as palavras dele, Deus
que foi um dos maiores incentivadores aí também, que na época rolou alguns boatos que tinha outras pessoas por trás de mim para promover esse evento, né? E não teve, era eu sozinho. Então, conseguimos movimentar aquele museu como há 70 anos, né, de fundação, nunca teve um evento naquela proporção, né? E eu acho importante a gente falar que acho que é disso que a cidade precisa, né? É, eventos assim em família, né? Que você possa levar seu pai, sua mãe, seus filhos, sobrinhos, né? Uma coisa bem família, né? Que foi uma tarde mesmo maravilhosa num lugar. Olha lá, você não tem tesouro não? Tem, não, tu não participa na live aqui, meu amigo, tudo bem? Ele tá no trem aqui, Num lugar maravilhoso, né? Isso. E aí depois disso que passou, você viu que o turismo poderia ser uma saída para a cidade, Com certeza, né? né? E aí o que veio depois disso? O que te despertou depois disso? O que me despertou depois disso? Então, logo depois do dia 28, eu cheguei com a outra proposta lá para o museu também, e falando que eu tinha outros projetos igual aquele, da gente promover um evento daquele por mês, né? Teve pessoas na prefeitura que chegou e falou para mim que não tinha jeito, que não ia dar movimento. Aí eu peguei e falei assim, ó, eu e minha família, a gente frequenta muito cidade turística igual Tiradentes, São João del Rei. Lá sai o E lá calendário. em Tiradentes o calendário é um evento Lá por sai mês, se não for por um semana, calendário né? por mês. E isso foi por causa de insistir. Então as pessoas insistiram que lá dá para ser uma cidade turística. A economia da cidade lá rola tudo em consequência do trem e do turismo. O Né? Denis Francisco falou que lá no evento só faltou o Santos Dumont aparecer, porque o museu ele nunca viu tanta gente. Não, Denis, ele tava lá sim, cara. Ele não tava assim fisicamente, mas mentalmente ele tava lá, cara. Espiritualmente também, né? A Luísa tá dando boa noite. Boa Boa noite, noite, Luísa. Luísa. Tudo de bom. E aí? Aí você foi com a proposta E simplesmente lá na prefeitura, esses cabeça dura, né? Essas pessoas que não vou chamar de burro, que senão a gente vai, né, desmerecer o animal, né? Então, então o que que acontece? Teve gente que falou que não tinha condição de promover um evento daquele por mês. Falei, por que que Tiradentes tem? Então o que acontece? Essa é a mentalidade que a gente tem, né? Que o turismo na nossa cidade seria a solução, né? E logo depois, isso foi no dia 29. No dia 1º de maio, eu e você, né? A gente passando aqui do lado de fora da Zezé Leone, eu peguei, olhei no seu rosto assim e falei assim, vamos botar esse trem pra rodar, né? E foi aquela ideia assim de maluco. eu te achei louco. Foi a primeira, né? A Valéria tá dando boa noite. Boa noite, Dona Valéria. A Valéria do bolo. Então, boa noite, Dona Valéria do bolo. Bolos maravilhosos, né? Aqui, aproveitar que você e sua mãe também tá na live aí. Quero agradecer há 8 anos atrás pelo aquele bolo maravilhoso que você fez pro nosso anjinho, tá? Toda vez que chega nessa época eu lembro de vocês, tá ok? Um beijão e sucesso aí nesses bolos maravilhosos que vocês fazem aí. A Tátila tá dando boa noite também. Boa noite, Boa Tátila. noite, Tátila. Beijando o teu molecão aí, tá? Um abraço no Pablo aí. E aí o que acontece? Aquela ideia de maluco. Nós chegamos em casa. Eu peguei e comprei um caderno bruxurão aqui na Nasca aqui, né? Vamos fazer propaganda pro meu amigo Pablo. Chegamos lá, comprei um caderno bruxurão, imprimi uma foto da Zezé Leone, pus debaixo do braço, cheguei na prefeitura pedindo para falar com o prefeito, né? Com o prefeito Betinho na época, né? E simplesmente todas as reuniões que a gente marcava sempre foi adiada, faltando aí 20, 40 minutos, né? E quando nós tivemos uma oportunidade de conversar com o assessor dele, que na época era o Zé Geraldo, né? Ele pegou e falou assim, ó, tem um projeto de botar a Zezé Leone para rodar. Só te interromper um pouquinho, o Aller Maciel tá mandando um abraço. Tudo de bom, meu amigo. E o Valdelés falou que o Brabo tem nome. O brabo tem, não. Tem, não tem? É um bichinho de 1,5 m de altura, minha mulher aí, ó. Aí o que acontece? Na época a gente chegamos com um projeto, eu, o Leandro, o Lero, né?
ser essa baixaria, infelizmente, que é hoje, né? Quando o funk pra mim era cultura, os baile charme, os funk melody, esse vai ser o motivo, o intuito da nossa live. Vai juntar eu, o Marcelo e o Oreia também, da Sonora, que a gente vai fazer uma live muito bacana aí, relembrando a época de social, do Pancadão do Corvo do Ouro, da Meteoro e algumas coisas assim. Você sabe que eu sou sua maior crítica, né? E eu acho assim que... Não tenho dúvida nenhuma. Mas eu sempre puxo a orelha pro bem. Eu acho que live todo mundo faz, mas a gente precisa fazer live com conteúdo e com pessoas que têm esse conteúdo, que eu acho que é o que você tá fazendo, né? Buscar aquelas coisas lá do passado que eram tão boas, que a gente sente falta, mostrar para essa juventude de hoje que as coisas não precisam ser do jeito que é, né? Não precisa sair para uma festa e voltar bêbado, não precisa sair para uma festa e quebrar a cidade toda. Então eu acho que isso que é muito importante e é isso que você está fazendo, né? Chamando essas pessoas que né? fazem a diferença. Que né? fazem a diferença, realmente. A Rê tá falando que tem muita gente. Já fiz parte da ASA, Associação Sandomonense de Artesãos, alguns anos atrás, junto com a Lúcia Freitas. Lutamos muito, muito mesmo, mas não sei por que as portas aqui da cidade nunca se abrem. Falta de cultura. É cultura. A gente tem... E eu acho que também, a gente já chegou num ponto aqui, a população, que a gente tem que meter a cara e fazer por conta própria também, né? Que é o caso que aconteceu com o Bichinho. Eu não sei se vocês conhecem, muita gente aqui, a gente vê muita foto de gente aqui de Santos Dumont lá, mas lá é um distrito de Prados e eles são independentes. É um distrito que tem 900 habitantes. 900 habitantes. É uma rua como uma rua assim da feira. Né, você pega aqui do final daqui da Rua da Feira até na outra ponta e isso é Bichinho, né? E eles são totalmente independentes, né, Léo? É verdade. Eu sou suspeito para falar de lá, né? Nós somos suspeitos, porque só o ano passado nós fomos 7 vezes e esse ano nós já fomos 3, né? Já temos outro passeio lá agendado agora para outubro. Bichinho é uma rua, como a Cecília pegou e falou assim, ela comparou com uma Rua da Feira. Eu comparei Bichinho como Campo Alegre. É uma rua, o que acontece? Alguns amigos que nós fizemos lá, eu quero até deixar um recado aqui, que quem foi em Bichinho, conheça o restaurante da nossa amiga Fabiana. É um restaurante Casa de Mineiro, em frente ao posto de gasolina que tem lá. Só tem um posto de gasolina. Casa do Mineiro. Tem um fogão de lenha amarelo lá com a comida maravilhosa. E lá, vamos fazer um merchan, né, Cília? Vamos. Geralmente quando a gente vai no restaurante, a gente pega e fala assim, nossa, o arroz é gostoso, o macarrão é maravilhoso, lá nós é suspeito que a comida todinha é boa, né? É verdade. É aquela comida de mineiro mesmo, né? Que a barrinha de cereal que tem lá é aquele torresmo crocante, né? Então, gente, lá em Bichinho, a gente conversando com o artesão, amigo nosso lá também, que nós fizemos como amigo lá, ele estava preocupado que a Prefeitura de Prados não estava dando assistência que o distrito merecia. Eu peguei e falei assim, vocês têm que agradecer que vocês não dependem de prefeitura. Boa noite, Vinícius. Vocês têm que agradecer que o distrito aqui não depende de prefeitura, né? Então, o que acontece? No feriado de 1º de maio desse ano, passou lá numa segunda-feira, né, Cília? Sim. Tinha 7 mil turistas lá. Todo mundo ia por causa antigamente, como é que chama? Oficina de Maio. Isso. Antigamente todo mundo conhecia Bichinho pela Oficina de Maio, né? É Oficina de Maio mesmo, né, Cília? Acho que sim. Me desculpa se eu estiver errado. Mas só que logo depois fizeram a Casa Torta. Uma casa que só a fachada é torta, né? Então, mas eu acho assim que para resumir, né, o que a gente fala tanto lá, o que acontece lá, é igual que a gente tem às vezes a Leone que tá parada, né, e não sou eu, que não sou engenheira, nem muito menos o Léo que é engenheiro que tá falando, que ela tem condição de andar, né, se locomover, porque ela foi reformada para isso. E aí, falando de Tiradentes, a gente chega lá em Tiradentes e não é todo mundo que vai a Tiradentes que vai lá para andar de trem, não. Inclusive, a gente tem um vídeo, o Léo tá com um vídeo no perfil dele e também no perfil do YouTube,
que é Léo Phaser, do YouTube, vocês vão ver que as pessoas vão lá, às vezes, só para olhar o trem passar, Só. né? Aí ele vai, ele faz aquela volta, né? Tem que fazer a manobra dele. E a maioria do pessoal não vai para andar, a maioria do pessoal vai lá, para e só para ver Prestigiar, né? o trem passar, né? E o que que tem Tiradentes? Igreja, Santos Dumont também tem igreja história. maravilhosa. E isso nós temos também, nós temos igreja, nós quer mais história do que ser a cidade natal do pai da aviação? Verdade. Quer ter mais história que isso? Só que tudo lá, assim, tudo é muito bem cuidado, né? E, enfim, parece até outro país, né? Em São João del Rei, olha só como é que é as coisas, como é que é a cultura, né? A gente chegamos em São João del Rei lá, por volta de umas 2 horas da tarde, mais ou menos. O Luiz
Então eu ia ficar de pés e mãos amarrados, esperando a administração ajudar a gente. Você viu, nós pagamos táxi para ir em São João del Rei, nós vendemos em São João del Rei para ir em Belo Horizonte, vendemos carro para registrar a associação. Então, se a gente vai conseguir, a gente não sabe, mas... A Rê tá falando aqui que já fizemos muito isso, prometeram barracas, organização é tudo. Temos ótimos produtos, tanto de artesanato quanto na culinária típica. Muito. Isso aí eu falo. E a gente teve uma ideia uma vez, né, Léo, da gente fazer uma semana culinária, né? E aí disseram pra gente que a gente tá ficando doido. Cara, né? Só que a gente gosta de fazer assim, porque eu acho assim, quando você faz uma coisa no museu, o museu não tá lá escrito assim, permitida somente a entrada de, né, especificando as pessoas. A gente gosta de fazer as coisas pro povo. E aí, a gente foi dado como doido quando a gente deu essa ideia. E aí depois eles fizeram uma, mas aí assim, quando você faz um festival de culinária, igual é feito lá em Tiradentes, a gente fala muito de Tiradentes porque a gente vai muito lá e a gente vê que funciona. a gente gosta de cultura. Né? E eles fazem tudo ali no meio da rua. É claro, assim, que existem as coisas que são, assim, mais caras e tal, mas, assim, é coisa pro povo, então você tem que fazer coisa que tem acessibilidade para todos, né? Acho que respondendo aí um pouquinho que a Rê falou aí, só dando uma deixa aqui, a gente tem que botar na cabeça de todos, né? Que a cidade é nossa. O Luiz Otávio tá falando que ele tá plantando a ideia de organizar uma excursão para um passeio de trem, lá em Tiradentes. Famoso piquenique de mineiro. Agora amadureçam. É nóis, hein? Olha Vambora. que a gente abraça a ideia, hein? Aqui, só se a gente for fazer esse passeio de trem e almoçar lá em Bichinho, tá lá no restaurante da Fabiana, tá? A gente gosta de todos os lugares, né? Cara, então, respondendo igual a Rê tá falando aí, a gente tem que botar na cabeça de todos que a cidade é nossa. O prefeito daqui um dia tá desempregado, daqui uns dias vai embora. Tem que mudar esses vereadores que não fazem nada. Vamos falar igual como é que chamava lá o rapaz lá do Big Brother lá, o apresentador? O Thiago? Vamos botar fogo no parquinho, gente. Vamos movimentar aquela Câmara de Vereadores que infelizmente... Vamos incentivar a cultura, né, da nossa cidade, o turismo. É a única solução. A gente não tem que botar que Santos Dumont precisa de indústria, né? Se viesse era bom, mas tem como a gente ser independente e viver só de turismo. Nosso carnaval de Santos Dumont já foi considerado um dos melhores carnavais, entendeu? Foi os melhores queijos de Minas que teve, foi daqui, cara. Foi uma cidade rica no laticínio e tudo. Olha só como é que a gente tá hoje. A gente tem que pegar a saída de Santos Dumont para trabalhar fora. A Rê tá falando aqui, agora vamos apostar em vocês com suas novas ideias e quem sabe isso pode melhorar com novos pensamentos. Eu já falei isso algumas vezes com o Léo, que eu acho que assim, agora pós-pandemia, que eu acho que agora, né, a gente tá quase que todos, né, começando a ser vacinados, acho que a gente já tá com o pezinho ali para lá do meio para passar, se Deus quiser, dessa pandemia. E eu acho que depois que isso tudo passar, acho que a vontade de todo mundo, né, festejar, né? O que a gente passou, né? Claro, assim, com muito respeito com tudo que aconteceu, com todo mundo que infelizmente não está mais aqui, né? E não teve a oportunidade de ser vacinado. Eu acho que muitas portas vão se abrir e eu tô apostando muito nisso. Eu falo isso muito com o Léo, né, Léo? Verdade. Vamos passear e vamos aglomerar logo depois que todo mundo tiver vacinado, né? Tiver tudo amenizado, se Deus quiser, mas respeitando, né? Nos arquivos da Escola de Samba Unidos da Graminha tem um jornal de BH que aponta a escola como a Beija-Flor de Minas Gerais. Sem o dúvida. Rodrigo Bento está falando. Não, os carnavais aqui de Santos Dumont eram, assim, eu não vivi, né? Eu peguei, assim, ainda o tempo dos desfiles de escola de samba, né, meu amor? Só porque é criança, né? Não, e dos desfiles. Conta que eu era rainha de bateria. Ah, né? Só porque eu te peguei pra criar, né? E eu baterista, né? Então, assim, brincadeiras à parte, eu ainda peguei Sai esse de rainha de bateria hoje que eu te bato com a bateria. Olha! Não pode falar isso não. Olha! Desculpa.
Senão eu vou preso igual o DJ Ives aí, ó. Você não faz gracinha não, que você sabe que quem manda lá em casa sou eu. Quem apanha lá em casa sou eu. Os carnavais eram muito bons, né? Até os de rua também. Você pode falar disso melhor do que eu. Não, eu aproveitei bastante, né? Eu sou da década de 80, a melhor época, né? A década de 80. O nosso carnaval aqui em São Montes sempre foi os melhores da região. Meus parentes vinham de Volta Redonda para curtir o carnaval aqui. Geralmente o pessoal saía das cidades grandes e Pra vinham pra curtir o cá pra carnaval. curtir. Porque era assim, era um carnaval respeitoso.
Eduardo. No dia que eu fiz o convite pro o Fred, ele pegou, me passou o contato do Frei, porque o Frei, ele tinha me perguntado qual que seria o intuito da nossa live, né? Eu peguei e falei assim para ele, o que eu vejo hoje na pandemia, né? O que a gente pode salvar vidas? Você imagina, nós tivemos perca de alguns parentes, e quando você fica enclausulado dentro de um hospital... Sou eu, Herone, assista. E quando a gente fica enclausulado dentro do hospital, que a gente pega Covid, a primeira coisa que te dá aquela ânsia, achando que o final vai ser a morte, né? E eu peguei e falei para ele que a nossa live está sendo de bastante aceitação. Ele marcou assim comigo e mandou uma mensagem para mim, falou assim: nossa, que alegria, que a gente está levando alegria para muitas pessoas, né? Com certeza essa live com ele vai trazer muita coisa boa pra gente, uma palavra de afeto, né? Com certeza aquela pessoa muito pura. Quando a gente conversou, eu perguntei ele qual música que ele queria que eu botasse na arte dele. Ele pediu a música do Francisco de Assis. Então eu acho que essa live vai ser muito... Vai ser bonita, né, Cid? Enriquecedora e bonita. Muita. Mas eu acho que ela, assim como todas, né, nesse período, igual você citou, às vezes a gente fica meio cabisbaixo, fica triste, né? Porque, querendo ou não, a vida de todo mundo parou, né? Muito. E às vezes a gente fica triste, pensa uma besteirinha aqui. E eu acho que essas lives, assim, é um refúgio, né? É bacana, né? cara. Uma estrada adjacente que a gente pega para tirar esses pensamentos ruins da cabeça, né? Pensar em outras coisas, porque a gente não pode se entregar. Verdade. Né? E aí um papo assim, a gente fala de tanta coisa, né? E isso pode abranger muita gente. Eu acho importante que a internet hoje em dia ela é perigosa, mas a gente tem que saber usar. Acho Ela que como aproxima... tudo na nossa vida, a gente tem que saber usar com A internet, ela inteligência. aproxima as pessoas que estão de longe e distancia as pessoas que estão perto da gente, né? E também a gente vai ter uma live também com o Gustavo Campos também, que foi uma das pessoas, a primeira pessoa aí que trouxe o CrossFit para Santos Dumont, né? Verdade. Nós começamos a fazer os CrossFit aqui na época, na estação aqui, que era maravilhoso. Foi a minha melhor época, assim, em 2018, né, Cília? E hoje, graças a Deus, ele tem um cantinho ele dele, hoje né? tem o estúdio dele, futuramente ele tá com um endereço novo aí. Tem um bate-papo também com a galera da antiga do pedal. Também com a Alda Reis e com o Denilson também a gente vai ter esse bate-papo também. Estamos só ajeitando aí, porque graças a Deus aí temos agenda fechada até setembro, né, Cília? Então tem muita coisa aí. Muita coisa. Então fala assim pra gente os 2 próximos bate-papos. O próximo agora vai ser com a Débora Alves, na segunda-feira. E também é com o Tielio também no dia 23, né? Então, nessa segunda agora com a Débora e na sexta-feira, dia 23, com o Tielio e com o Sandro. E durante a semana também, quem sabe a gente aparece sempre às 8, né? A gente só não tem dia. Hoje não ia ter, mas aí o pessoal fica assim, hoje é quarta-feira, não vai ter live, como é que vai fazer? Tem gente que não gosta de futebol, fica esperando. Né? Tem gente que quer ficar escutando eu falar errado, né? A gente já tem telespectador. E eu sou bem menino, né? Que eu falo tudo errado, né, Cília? Porque, gente, só pra gente resumir, quantas horas, Cília? São 9h19. Pra gente encerrar aqui, teve muita gente que sentou aqui onde eu tô hoje, né? Que hoje virou, né? Virou a cena, né? Tem gente que falou assim: Léo, tô nervoso, tu vai me entrevistar. Eu falei: eu não sou repórter, né? Eu sou mineiro que fala tudo errado. Quando a gente começou para fazer a live, não era para fazer bate-papo, né? Porque o Sandro Ramos aí, que é meu amigo incentivador, ele falou assim: Léo, tu faz live? A live é só na hora e depois acaba. Você tem que montar um canal do YouTube para você. Então ele me incentivou bastante, mostrando que eu tenho que pensar grande, eu não tenho que ficar pensando pequeno, né? Porque eu sempre pensei pequenininho, né? Pô, pensa grande. Quando eu promovi aquele evento no museu, ele falou assim: tem que promover coisa maior, não tem que promover coisa pequena, não. Então o que acontece? Ele me incentivou muito, me deu moral e tudo. Eu montei o canal no YouTube, né? E o começo desses nossos bate-papo ao vivo aí era para mim começar a aprender a falar, a conversar com as pessoas, que eu falo muito errado, né? Eu sempre uso as mesmas palavras
E porque a nossa ideia é outras coisas, né, Cília? Nosso canal é fazer outras coisas. Mas graças a Deus está sendo uma aceitação bem favorável. A gente A gente mostrar está aquecendo para as o pessoas, pós-pandemia, né? as pessoas estão aceitando, a gente passa na rua, as pessoas estão agradecendo, gostando da nossa ideia. Então, vamos encerrar, mulher? Vamos Deixa eu encerrar. só dar um agradecimento aqui. A nossa primeira live lá que foi com o Américo, depois com o Carlos A Aleotério, Ivanélia depois com o esteve aqui Flávio. também. Vamos lá, me ajuda aí, ó. O Américo, o Carlos Aleotério, O o Flávio. Flávio Ferreira, da Oficina de Palhaço. Um abraço, um beijo pra todo mundo aí. Foi o Chico Bike, O Paulista. o Paulista, Vinícius Costa, o Matheus Costa, O Sandro. Sandro Leite, mais quem, Cília? E não sei. O Vovô Lute, Vovô Doidão, e entre mais. Ah, gente, eu tava O esquecendo. Herônimo quer te fazer uma pergunta. Ele tá te perguntando se quando você era pequeno, você queria encher o pneu de trem igual ele. Cara, eu nunca gostei de trem, meu filho. Eu fui criado lá do depósito, Herônimo. Nós dois, que nós éramos vizinhos. Aí eu peguei, roubei ela, pulei o muro, puxei ela. Roubei ela criança, Herônimo. 8 anos de diferença. Ó, o que Aqui. você vai falar? Aí o que acontece? Vai ter também, para quem gosta de ferrovia, o nosso próximo bate-papo aí vai ser especial também. Vai ser no final de semana, no sábado, vai ser com o seu José Raimundo. O José Raimundo sabe, quando eu quero escutar história sobre ferrovia, eu bato na porta ali da Associação dos Ferroviários e vou lá também conversar com ele. E também futuramente aí com o seu Pedrinho na bonga de novo aí, com o Luiz Fernando, também com o Ricardo Castro, com o Vinícius Mendonça também, vai ser os nossos próximos bate-papo aí. Tá ok, gente? O Aler tá falando da Raquel, acho que me parece que ela é do coral da igreja, uma coisa, é isso mesmo, Aler? Manda pra gente aí. Enquanto ele manda, ele tá falando encerra não, que tá bom demais. E o Luiz Otávio tá dando uma boa noite, um bom restante de semana. Boa noite, Luiz Otávio. Boa noite, Luiz Otávio. Aqui com a gente, vamos tomar uma cerveja sem álcool, tá? Cê... Vamos fazer diferente aqui agora, ó. Tô do lado da patroa. Não adianta ela em casa tem distanciamento, eu durmo do lado dela. Então, gente, vamos deixar um gostinho pra próxima vez aí, tá ok? ficou muita coisa ainda sem... Muita. E é muita coisa pra perguntar, muita Quando coisa tiver nada que pra falar. fazer, a gente vem pra estação e a gente bate papo, né, filho? Da Ou de casa igreja mesmo. foi para elas. Ah, sim, entendi. Então, o Léo vai te chamar, né, Léo? Pode ir. Pra gente conversar direitinho. Isso. Né? Então, gente, ó, já deu 1h30 de live. Ultrapassou muito o horário. O pessoal já deve estar aí querendo dormir, né? Então, logo que acabar o nosso bate-papo, que hoje eu que sou entrevistada, eu que vou encerrar, né? A live vai ficar salva lá no Facebook do Leonardo Feiser.
chegou no teu lá, compartilhar. Depois a gente compra. Esperando o pessoal chegar. Presta o telefone. Cala a boca. Eu tô igualzinho um casal maloca. Boa noite, gente. Hoje o perfil do Leonardo foi invadido por mim, né? Ele foi deposto do cargo dele de entrevistador, né? Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que o pessoal vai assistir ao vídeo. Hoje nós estamos aqui na estação de Santos Dumont, né? Onde geralmente são feitas todas as lives que o Leonardo faz. Por conta daqui ser um lugar aberto, né? E ser melhor nesse tempo de pandemia. Então hoje, vocês não sabem quem eu vou conversar, bater um papo. Vocês imaginam quem seja? Eu ia conversar um pouquinho, para ele contar um pouquinho da história dele, porque ele tem ouvido a história de muitas pessoas, mas muita gente, talvez nem tanta, mas poucas pessoas não conheçam, né? Então, vou mostrar para vocês Convidado de hoje. quem tá aqui comigo hoje. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Tudo bem? Melhor agora, né? É? Tô tão nervoso que em vez de eu usar álcool gel na mão, eu vou beber. Tá nervoso por quê? Vou bater um papo contigo, né? É tenso, né, mano? É tenso, né? É Dando isso aí. encrenca, né? Obrigado pela oportunidade, tá? Não, Agradecer obrigadão. a Deus por estar proporcionando esse nosso momento aí de bate-papo, né? E quando eu não estiver aqui, vai sobrar pra você, né, mulher? Não. A gente vai fazer uns bate-papo também, feminino também, né? É que vai ter o terceiro bate-papo feminino, né? Com quem vai ser? Agora vai ser com a Débora Alves, né? Vai ser um bate-papo com música na segunda-feira agora. Eu acho que vai ser um bate-papo bem proveitoso, né? A Débora que está enganjada em vários projetos sociais, fazendo algumas lives solidárias pela nossa cidade, né? E também a primeira live feminina que eu tive foi com a minha esposa e com a minha filha, né? Isso. Foi tenso, mesmo. hein? Foi? É. Então, Leonardo, como é estar do outro lado, sendo entrevistado? É complicado, hein? É complicado. Tá nervoso? Cadinga. Mas é gratificante, cara. É igual eu tava te falando hoje, né? Hoje, quando eu tava passeando Passeando não, né? Quando eu tava saindo da academia hoje de manhã, passando pelo calçadão, teve duas moças que me parou. Duas moças que eu tô falando assim, né? Uma moça e uma senhora, dando os parabéns pela iniciativa, né? Porque esse projeto novo aí, a princípio, nós só iria fazer 5 lives só, né? Sim. A gente só ia fazer 5 lives só, mas lá em casa eu tive duas incentivadoras para continuar, porque, voltando, né, o intuito do nosso canal, dessa nossa live, é mostrar as pessoas comuns da nossa cidade que faz a diferença, né? Algumas pessoas que já foram embora daqui, que tem que trabalhar fora por falta de emprego, por falta de oportunidade, e está sendo muito gratificante, né, o feedback que a gente está tendo. Ontem teve um bate-papo muito, mas muito legal, cara. Uma pessoa que eu admiro aí há muitos anos, né? Que foi o Luiz Otávio. E a live dele agora com 12 horas que a gente tinha feito a live, já tinha mais de 900 visualizações. E a última vez que eu tinha visto lá a postagem da live dele ontem, já tinha mais de 1000 visualizações e tá indo, né? Tá sendo muito gratificante, cara. Então conta pra gente qual foi o caminho que você percorreu até chegar nessa ideia de estar fazendo essas lives, né? O que você fez antes? Conta pra gente um pouco disso. Então, você sabe mais do que eu, né? Conta pro pessoal, então, de casa. O que aconteceu, gente? No ano de 2019, infelizmente, 2019, eu tive uma recaída aí, né? Eu tive uns problemas sérios aí de depressão. Tive que tomar muito remédio para tentar amenizar os problemas que a gente teve, mas e logo depois a gente descobriu que para mim parar de tomar remédio eu tinha que ocupar o máximo possível a minha cabeça, né? Então você sabe mais do que eu, a Laísa também. Eu durmo 3 horas por noite aí no máximo. Eu que o diga. E a cabeça fica a mil.
a gente tem sempre que ocupar. E uma coisa assim que eu gostei muito, que quando a gente, em 2019 mesmo, a gente proporcionou aquele evento lá no Museu de Cabangu, que foi quando começou, né, eu sair dos remédios e começar a promover evento, né? E montamos alguns projetos e tudo, a gente vai contar durante a live. E tendo uma repercussão muito legal, né, cara, na minha vida, na vida profissional, estão pintando várias oportunidades. Teve gente querendo pagar para fazer live com a gente, mas graças a Deus o canal é nosso, a gente chama quem a gente quer, né? Não, hoje o canal é meu. O canal é seu. Hoje é meu. Hoje foi assaltado. Então, mas antes daquele evento no museu, fala um pouco pra gente de como você se movimentava para, de uma certa forma, ajudar a população da sua cidade. Quer que eu conte mesmo? Sim. Tudo. Até história triste. Resume, Não, né? não. Tá. Eu sempre tive um problema de 2013 para cá, em julho do ano passado, de 2013 para cá, nós tivemos uns probleminhas aí, né? Infelizmente, como o Luiz Otávio falou ontem, né? Sabe as palavras dele, Deus
que foi um dos maiores incentivadores aí também, que na época rolou alguns boatos que tinha outras pessoas por trás de mim para promover esse evento, né? E não teve, era eu sozinho. Então conseguimos movimentar aquele museu como há 70 anos, né, de fundação, nunca teve um evento naquela proporção, né? E eu acho importante a gente falar que acho que é disso que a cidade precisa, né? É, eventos assim em família, né? Que você possa levar seu pai, sua mãe, seus filhos, sobrinhos, né? Uma coisa bem família, né? Que foi uma tarde mesmo maravilhosa num lugar. Olha lá, você não tem tesouro, não? Tem, não, tô participando da live aqui, meu amigo, tudo bem? Ele tá no trem, ele tá Num lugar maravilhoso, né? Isso. E aí depois disso que passou, você viu que o turismo poderia ser uma saída para a cidade, Com certeza, né? né? E aí o que veio depois disso? O que te despertou depois disso? O que me despertou depois disso? Então, logo depois do dia 28, eu cheguei com a outra proposta lá para o museu também, e falando que eu tinha outros projetos igual aquele, da gente promover um evento daquele por mês, né? Teve pessoas na prefeitura que chegou e falou para mim que não tinha jeito, que não ia dar movimento. Aí eu peguei e falei assim, ó, eu e minha família, a gente frequenta muito cidade turística igual Tiradentes, São João del Rei. Lá sai o E lá calendário. em Tiradentes o calendário é um evento Lá eu por saio mês, se não for por um semana, calendário né? por mês. E isso foi por causa de insistir. Então as pessoas insistiram que lá dá para ser uma cidade turística. A economia da cidade lá rola tudo em consequência do trem e do turismo. O Né? Denis Francisco falou que lá no evento só faltou o Santos Dumont aparecer, porque o museu ele nunca viu tanta gente. Não, Denis, ele tava lá sim, cara. Ele não tava assim fisicamente, mas mentalmente ele tava lá, cara. Espiritualmente também, né? A Luísa tá dando boa noite. Boa Boa noite, noite, Luísa. Luísa. Tudo de bom. E aí? Aí você foi com a proposta E simplesmente lá na prefeitura, esses cabeça dura, né? Essas pessoas que não vou chamar de burro, que senão a gente vai, né, desmerecer o animal, né? Então o que acontece? Teve gente que falou que não tinha condição de promover um evento daquele por mês. Falei, por que Tiradentes tem? Então o que acontece? Essa mentalidade que a gente tem, né? Que o turismo na nossa cidade seria a solução, né? E logo depois, isso foi no dia 29. No dia 1º de maio, eu e você, né? A gente passando aqui do lado de fora da Zezé Leone, eu peguei, olhei no seu rosto assim e falei assim, vamos botar esse trem pra rodar, né? E foi aquela ideia assim de maluco. Eu te achei louco. Foi a primeira, né? A Valéria tá dando boa noite. Boa noite, Dona Valéria. A Valéria do bolo. Então, boa noite, Dona Valéria do bolo. Voz maravilhosa, né? Aqui, aproveitar que você e sua mãe também tá na live aí. Quero agradecer há 8 anos atrás pelo aquele bolo maravilhoso que você fez pro nosso anjinho, tá? Toda vez que chega nessa época eu lembro de vocês, tá ok? Um beijão e sucesso aí nesses bolos maravilhosos que vocês fazem aí. A Tátila tá dando boa noite também. Boa noite, Tátila. Boa noite, Tátila. Beijão no teu molecão aí, tá? Um abraço no Pablo aí. E aí o que acontece? Aquela ideia de maluco. Nós chegamos em casa. Eu peguei e comprei um caderno brochurão aqui na Nasca aqui, né? Vamos fazer propaganda pro meu amigo Pablo. Chegamos lá, comprei um caderno brochurão, imprimi uma foto da Zezé Leone, pus debaixo do braço, cheguei na prefeitura pedindo para falar com o prefeito, né? Com o prefeito Betinho na época, né? E simplesmente todas as reuniões que a gente marcava sempre foi adiada, faltando aí 20, 40 minutos, né? E quando nós tivemos uma oportunidade de conversar com o assessor dele, que na época era o Zé Geraldo, né? Ele pegou e falou assim, ó, tem um projeto de botar a Zezé Leone para rodar. Só te interromper um pouquinho, o Aller Maciel tá mandando um abraço. Tudo de bom, meu amigo. E o Valdelés falou que o Brabo tem nome. O Brabo tem nome. Tem, não tem? É um bichinho de 1,5 m de altura, minha mulher aí, ó. Aí o que acontece? Na época a gente chegamos com um projeto, eu, Leandro, o Lero, né?
ser essa baixaria, infelizmente, que é hoje, né? Quando o funk pra mim era cultura, os baile charme, os funk melody, esse vai ser o motivo, o intuito da nossa live. Vai juntar eu, o Marcelo e o Oreia também, da Sonora, que a gente vai fazer uma live muito bacana aí, relembrando a época de social, do Pancadão do Corvo do Ouro, da Meteoro e algumas coisas assim. Você sabe que eu sou sua maior crítica, né? E eu acho assim que... Não tenho dúvida nenhuma. Mas eu sempre puxo a orelha pro bem. Eu acho que live todo mundo faz, mas a gente precisa fazer live com conteúdo e com pessoas que têm esse conteúdo, que eu acho que é o que você tá fazendo, né? Buscar aquelas coisas lá do passado que eram tão boas, que a gente sente falta, mostrar para essa juventude de hoje que as coisas não precisam ser do jeito que é, né? Não precisa sair para uma festa e voltar bêbado, não precisa sair para uma festa e quebrar a cidade toda. Então eu acho que isso que é muito importante e é isso que você está fazendo, né? Chamando essas pessoas que, né? Fazem a diferença. Que né? fazem a diferença, realmente. A Rê está falando que tem muita gente. Já fiz parte da ASA, Associação Sandomonense de Artesão, alguns anos atrás, junto com a Lúcia Freitas. Lutamos muito, muito mesmo, mas não sei por que as portas aqui da cidade nunca se abrem. Falta de cultura. É cultura. A gente tem... E eu acho que também, que a gente já chegou num ponto aqui, a população, que a gente tem que meter a cara e fazer por conta própria também, né? Que é o caso que aconteceu com o Bichinho. Eu não sei se vocês conhecem, muita gente aqui, a gente vê muita foto de gente aqui de Santos Dumont lá, mas lá é um distrito de Prados e eles são independentes. É um distrito que tem 900 habitantes. 900 habitantes. É uma rua uma rua assim da feira. Né, você pega aqui do final daqui da Rua da Feira até na outra ponta e isso é Bichinho, né? E eles são totalmente independentes, né, Léo? É verdade. Eu sou suspeito para falar de lá, né? Nós somos suspeitos, porque só o ano passado nós fomos 7 vezes e esse ano nós já fomos 3, né? Já temos outro passeio lá agendado agora para outubro. Bichinho é uma rua, como a Cecília pegou e falou assim, ela comparou com uma Rua da Feira. Eu comparei Bichinho como Campo Alegre. É uma rua, o que acontece? Alguns amigos que nós fizemos lá, eu quero até deixar um recado aqui, que quem for em Bichinho, conheça o restaurante da nossa amiga Fabiana. É um restaurante Casa de Mineiro, em frente ao posto de gasolina que tem lá. Só tem um posto de gasolina. Casa do Mineiro. Tem um fogão de lenha amarelo lá com a comida maravilhosa. E lá, vamos fazer um merchan, né, Cília? Vamos. Geralmente quando a gente vai no restaurante, a gente pega e fala assim, nossa, o arroz é gostoso, o macarrão é maravilhoso, lá nós é suspeito que a comida todinha é boa, né? É verdade. É aquela comida de mineiro mesmo, né? Que a barrinha de cereal que tem lá é aquele torresmo crocante, né? Então, gente, lá em Bichinho, a gente conversando com o artesão, amigo nosso lá também, que nós fizemos como amigo lá, ele estava preocupado que a Prefeitura de Prados não estava dando assistência que o distrito merecia. Eu peguei e falei assim, vocês têm que agradecer que vocês não dependem de prefeitura. Boa noite, Vinícius. Vocês têm que agradecer que o distrito aqui não depende de prefeitura, né? Então, o que acontece? No feriado de 1º de maio desse ano, passou lá numa segunda-feira, né, Cília? Sim. Tinha 7 mil turistas lá. Todo mundo ia por causa antigamente, como é que chama? Oficina de Maio. Isso. Antigamente todo mundo conhecia Bichinho pela Oficina de Maio, né? É Oficina de Maio mesmo, né, Cília? Acho que sim. Me desculpa se eu estiver errado. Mas só que logo depois fizeram a Casa Torta. Uma casa que só a fachada é torta, né? Então, mas eu acho assim que para resumir, né, o que a gente fala tanto lá, o que acontece lá, é igual que a gente tem às vezes a Leone que tá parada, né, e não sou eu, que não sou engenheira, nem muito menos o Léo que é engenheiro que tá falando, que ela tem condição de andar, né, se locomover, porque ela foi reformada para isso. E aí, falando de Tiradentes, a gente chega lá em Tiradentes e não é todo mundo que vai a Tiradentes que vai lá para andar de trem, não. Inclusive, a gente tem um vídeo, o Léo tá com um vídeo no perfil dele e também no perfil do YouTube,
que é Léo Fazer, o do YouTube, vocês vão ver que as pessoas vão lá, às vezes, só para olhar o trem passar, Só. né? Aí ele vai, ele faz aquela volta, né? Tem que fazer a manobra dele. E a maioria do pessoal não vai para andar, a maioria do pessoal vai lá, para e só para ver Prestigiar, né? o trem passar, né? E o que que tem Tiradentes? Igreja, Santos Dumont também tem igrejas história. maravilhosas. E isso nós temos também, nós temos igreja, nós quer mais história do que ser a cidade natal do pai da aviação? Verdade, Quer, igual. quer ter mais história que isso? Só que tudo lá, assim, tudo é muito bem cuidado, né? E, enfim, parece até outro país, né? Em São João del Rei, olha só como é que é as coisas, como é que é a cultura, né? A gente chegamos em São João del Rei lá, por volta de umas 2 horas da tarde, mais ou menos. O Luiz
Então eu ia ficar de pés e mãos amarrados, esperando a administração ajudar a gente. A gente, você viu, nós pagamos táxi para ir em São João del Rei, nós vendemos em São João del Rei para ir em Belo Horizonte, vendemos carro para registrar a associação. Então, se a gente vai conseguir, a gente não sabe, mas... A Rê tá falando aqui que já fizemos muito isso, prometeram barracas, organização é tudo. Temos ótimos produtos, tanto de artesanato quanto na culinária típica. Muito. Isso aí eu falo. E a gente teve uma ideia uma vez, né, Léo, da gente fazer uma semana culinária, né? E aí disseram pra gente que a gente tá ficando doido. Cara, né? Só que a gente gosta de fazer assim, porque eu acho assim, quando você faz uma coisa no museu, o museu não tá lá escrito assim, permitida somente a entrada de, né, especificando as pessoas. A gente gosta de fazer as coisas pro povo. E aí, a gente foi dado como doido quando a gente deu essa ideia. E aí depois eles fizeram uma, mas aí assim, quando você faz um festival de culinária, igual é feito lá em Tiradentes, a gente fala muito de Tiradentes porque a gente vai muito lá e a gente vê que funciona. a gente gosta de cultura. Né? E eles fazem tudo ali no meio da rua. É claro, assim, que existem as coisas que são, assim, mais caras e tal, mas, assim, é coisa pro povo, então você tem que fazer coisa que tem acessibilidade para todos, né? Acho que respondendo aí um pouquinho a que a Rê falou aí, só dando uma deixa aqui, a gente tem que botar na cabeça de todos, né? Que a cidade é nossa. O Luiz Otávio tá falando que ele tá plantando a ideia de organizar uma excursão para um passeio de trem, lá em Tiradentes. Famoso piquenique de mineiro. Agora amadureçam. É nóis, hein? Olha Vambora. que a gente abraça a ideia, hein? Aqui, só se a gente for fazer esse passeio de trem e almoçar lá em Bichinho, lá, tá? Lá no restaurante da Fabiana, tá? A gente gosta de todos os lugares, né? Cara, então, respondendo igual a Rê tá falando aí, a gente tem que botar na cabeça de todos que a cidade é nossa. O prefeito daqui um dia tá desempregado, daqui uns dias vai embora. Tem que mudar esses vereadores que não fazem nada. Vamos falar igual como é que chamava lá o rapaz lá do Big Brother lá, o apresentador? O Thiago? Vamos botar fogo no parquinho, gente. Vamos movimentar aquela Câmara de Vereadores que, infelizmente, vamos incentivar a cultura, né, da nossa cidade, o turismo. É a única solução. A gente não tem que botar que Santos Dumont precisa de indústria, né? Se viesse era bom, mas tem como a gente ser independente e viver só de turismo. Nosso carnaval de Santos Dumont já foi considerado um dos melhores carnavais, entendeu? Foi os melhores queijos de Minas que teve, foi daqui, cara. Foi uma cidade rica no laticínio e tudo. Olha só como é que a gente tá hoje. A gente tem que pegar a saída de Santos Dumont para trabalhar fora. A Rê tá falando aqui, agora vamos apostar em vocês com suas novas ideias e quem sabe isso pode melhorar com novos pensamentos. Eu já falei isso algumas vezes com o Léo, que eu acho que assim, agora pós-pandemia, que eu acho que agora, né, a gente tá quase que todos, né, começando a ser vacinados, acho que a gente já tá com o pezinho ali para lá do meio para passar, se Deus quiser, dessa pandemia. E eu acho que depois que isso tudo passar, acho que a vontade de todo mundo, né, de festejar o que a gente passou, né? Claro, assim, com muito respeito com tudo que aconteceu, com todo mundo que infelizmente não está mais aqui, né? E não teve a oportunidade de ser vacinado. Eu acho que muitas portas vão se abrir e eu tô apostando muito nisso. Eu falo isso muito com o Léo, né, Léo? Verdade. Vamos passear e vamos aglomerar logo depois que todo mundo tiver vacinado, né? Tiver tudo amenizado, se Deus quiser, mas respeitando, né? Nos arquivos da Escola de Samba Unidos da Graminha tem um jornal de BH que aponta a escola como a Beija-Flor de Minas Gerais. Sem o dúvida. Rodrigo Bento está falando. Não, os carnavais aqui de Santos Dumont eram assim, eu não vivi, né? Eu peguei assim ainda o tempo dos desfiles de escola de samba, né, meu amor? Só porque é criança, né? Não, e dos desfiles? Conta que eu era rainha de bateria. Ah, né? Só porque eu te peguei pra criar, né? E eu baterista, né? Então, assim, brincadeiras à parte, eu ainda peguei Sai esse de rainha de bateria hoje que eu te bato com a bateria. Olha! Não pode falar isso não. Olha! Desculpa.
Não vou preso igual o DJ Ives aí. Ó. Você não faz gracinha não, que você sabe que quem manda lá em casa sou eu. Quem apanha lá em casa sou eu. Os carnavais eram muito bons, né? Até os de rua também. Você pode falar disso melhor do que eu. Não, eu aproveitei bastante, né? Eu sou da década de 80, melhor época, né? A década de 80. Nosso carnaval aqui em São Montes sempre foi os melhores da região. Meus parentes vinham de Volta Redonda para curtir o carnaval aqui. Geralmente o pessoal saía das cidades grandes e Pra vinham pra curtir o cá pra carnaval. curtir. Porque era assim, era um carnaval respeitoso.
Eduardo. No dia que eu fiz o convite pro o Fred, ele pegou, me passou o contato do Frei, porque o Frei, ele tinha me perguntado qual que seria o intuito da nossa live, né? Eu peguei e falei assim para ele, o que eu vejo hoje na pandemia, né? O que a gente pode salvar vidas? Você imagina, nós tivemos perca de alguns parentes, e quando você fica encausulado dentro de um hospital... Sou eu, Herônia, assista. E quando a gente fica encausulado dentro do hospital, que a gente pega Covid, a primeira coisa que te dá aquela ânsia, achando que o final vai ser a morte, né? E eu peguei e falei para ele que a nossa live está sendo de bastante aceitação. Ele marcou assim comigo, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: nossa, que alegria, que a gente está levando alegria para muitas pessoas, né? Com certeza essa live com ele vai trazer muita coisa boa pra gente, uma palavra de afeto, né? Com certeza aquela pessoa muito pura. Quando a gente conversou, eu perguntei a ele qual música que ele queria que eu botasse na arte dele. Ele pediu a música do Francisco de Assis. Então eu acho que essa live vai ser muito... Vai ser bonita, né, Cília? Enriquecedora e bonita. Muita. Mas eu acho que ela, assim como todas, né, nesse período, igual você citou, às vezes a gente fica meio cabisbaixo, fica triste, né? Porque, querendo ou não, a vida de todo mundo parou, né? Muito. E às vezes a gente fica triste, pensa uma besteirinha aqui. E eu acho que essas lives, assim, é um refúgio, né? É bacana, né? cara. Uma estrada adjacente que a gente pega para tirar esses pensamentos ruins da cabeça, né? Pensar em outras coisas, porque a gente não pode se entregar. Verdade. Né? E aí um papo assim, a gente fala de tanta coisa, né? E isso pode abranger muita gente. Eu acho importante que a internet hoje em dia ela é perigosa, mas a gente tem que saber usar. Acho Ela que como aproxima- tudo na nossa vida, a gente tem que saber usar com A internet, ela com inteligência. aproxima as pessoas que estão de longe e distancia as pessoas que estão perto da gente, né? né? E também a gente vai ter uma live também com o Gustavo Campos também, que foi uma das pessoas, a primeira pessoa aí que trouxe o CrossFit para Santos Dumont, né? Verdade. Nós começamos a fazer os CrossFit aqui na época, na estação aqui, que era maravilhoso. Foi a minha melhor época, assim, em 2018, né, Cília? E hoje, graças a Deus, ele tem um cantinho Ele dele, hoje tem o né? estúdio dele, futuramente ele tá com um endereço novo aí. Tem um bate-papo também com a galera da antiga do pedal. Também com a Alda Reis e com o Denilson também a gente vai ter esse bate-papo também. Estamos só ajeitando aí, porque graças a Deus aí temos a agenda fechada até setembro, né, Cília? Então tem muita coisa ainda. Muita coisa. Então pra fala acontecer. assim pra gente os dois próximos bate-papos. O próximo agora Vou vai ser deixar com a Débora Alves, na segunda-feira. E também é com o Thierry também no dia 23, né? Então, nessa segunda agora com a Débora e na sexta-feira, dia 23, com o Thierry, com o Sandro. E durante a semana também, quem sabe a gente aparece sempre às 8, né? A gente só não tem dia. Hoje não ia ter, mas aí o pessoal fica assim, hoje é quarta-feira, não vai ter live, como é que vai Tem gente fazer? que não gosta A de gente futebol, fica né? esperando. Tem gente que quer ficar escutando eu falar A errado, gente né? já tem telespectador. E eu sou bem mineiro, né? Que eu falo tudo errado, né, Cília? Porque, gente, só pra gente Bonitinho. resumir... Quantas horas, Cília? São 9h19. Pra gente encerrar aqui, teve muita gente que sentou aqui onde eu tô hoje, né? Que hoje virou, né? Virou a cena, né? Tem gente que falou assim, Léo, eu tô nervoso, tu vai me entrevistar. Eu falo, eu não sou repórter, né? Eu sou mineiro que fala tudo errado. Quando a gente começou para fazer a live, não era para fazer bate-papo, né? Porque o Sandro Ramos aí, que é meu amigo incentivador, ele falou assim, Léo, tu faz live, a live é só na hora e depois acaba, você tem que montar um canal do YouTube para você. Então ele me incentivou bastante, mostrando que eu tenho que pensar grande, eu não tenho que ficar pensando pequeno, né? Porque eu sempre pensei pequenininho, né? Vou pensar grande. Quando eu promovi aquele evento no museu, ele falou assim, tem que promover coisa maior, não tem que promover coisa pequena, não. Então, o que acontece? Ele me incentivou muito, me deu moral e tudo. Eu montei o canal no YouTube, né? E o começo desses nossos bate-papo ao vivo aí era para mim começar a aprender a falar, a conversar com as pessoas, que eu falo muito errado, né? Eu sempre uso as mesmas palavras.
E porque a nossa ideia é outras coisas, né, Cília? Nosso canal é fazer outras coisas. Mas graças a Deus está sendo uma aceitação bem favorável. A gente A gente mostrar está aquecendo para as o pessoas, pós-pandemia, né? as pessoas estão aceitando, a gente passa na rua, as pessoas estão agradecendo, gostando da nossa ideia. Então, vamos encerrar, mulher? Vamos Deixa eu encerrar. só dar um agradecimento aqui. A nossa primeira live lá que foi com o Américo, depois com o Carlos A Aleotério, Ivanélia depois com teve o aqui Flávio. também. Vamos lá, me ajuda aí, ó. O Américo, o Carlos Aleotério, O o Flávio. Flávio Ferreira, da Oficina de Palhaço. Um abraço, um beijo pra todo mundo aí. Foi o Chico Bike, O Paulista. o Paulista, Vinícius Costa, o Matheus Costa, O Sandro. Sandro Leite. Vai quem, Cília? Ih, não sei. O Vovô Lute, Vovô Doidão. E entre mais. Ah, gente, eu tava O esquecendo. Herônimo quer te fazer uma pergunta. Ele tá te perguntando se quando você era pequeno, você queria encher o pneu de trem igual ele. Cara, eu nunca gostei de trem, meu filho. Eu fui criado lá do depósito, Herônimo. Nós dois, que nós éramos vizinhos. Aí eu peguei, roubei ela, pulei o muro, puxei ela. Roubei ela criança, Herônimo. 8 anos de diferença. Ó. O que você vai Aqui. falar? Aí o que acontece? Vai ter também, para quem gosta de ferrovia, o nosso próximo bate-papo aí vai ser especial também. Vai ser no final de semana, no sábado, vai ser com o seu José Raimundo. O José Raimundo sabe, quando eu quero escutar história sobre ferrovia, eu bato na porta ali da Associação dos Ferroviários e vou lá também conversar com ele. E também futuramente aí com o seu Pedrinho na bonga de novo aí, com o Luiz Fernando, também com o Ricardo Castro, com o Vinícius Mendonça também, vai ser os nossos próximos bate-papo aí. Tá ok, gente? O Aler tá falando da Raquel. Acho que me parece que ela é do coral da igreja, uma coisa, é isso mesmo, Aler? Manda pra gente aí. Enquanto ele manda, ele tá falando encerra não, que tá bom demais. E o Luiz Otávio tá dando uma boa noite, um bom restante de semana. Boa noite, Luiz Otávio. Boa noite, Luiz Otávio. Aqui com a gente, vamos tomar uma cerveja sem álcool, tá? Vamos fazer diferente aqui agora, ó. Tô do lado da patroa. Não adianta elencar, tem distanciamento, eu durmo do lado dela. Então, gente, vamos deixar um gostinho pra próxima vez aí, tá ok? Ficou muita coisa ainda sem... Muita. E é muita coisa pra perguntar, muita Quando não coisa tiver nada que pra falar. fazer, a gente vem pra estação e a gente bate papo, né, filho? Da Ou de casa igreja mesmo. foi para elas. Ah, sim, entendi. Então, o Léo vai te chamar, né, Léo? Pode ir. Pra gente conversar direitinho. Isso. Né? Então, gente, ó, já deu 1h30 de live. Ultrapassou muito o horário. O pessoal deve estar aí querendo dormir, né? Então, logo que acabar o nosso bate-papo, que hoje eu que sou entrevistada, eu que vou encerrar, né? A live vai ficar salva lá no Facebook do Leonardo Feiser.